Fala, meus irmãos de bancada, Helder Silva, visão de águia. E hoje eu quero passar aí um macete aí para aqueles que estão começando na área de manutenção, quer fazer o teste nos botão Power e você não sabe como fazer. Hoje eu vou estar ensinando. E muitas das vezes a gente fez o reparo no aparelho, montou o aparelho, e quando nós vamos pressionar para ligar o aparelho não liga. O que pode ser? Pois bem, segue para essa dica. Vamos lá, eu estou com o Moto E7 aqui na bancada, onde ele tem esses botão Flex Power, onde a gente vai estar fazendo o teste nele para saber se esse botão tá ruim ou não. E também nós temos aqui Samsung A01, onde ele tem esses botões soldados diretamente na placa, né? Como saber se esses botões estão bons ou se eles estão ruins? Hoje nós vamos estar fazendo o teste aí, vou estar ensinando um macete para vocês, tá? E também uma dica muito importante que encontra-se aqui na placa, que depois de fazer o teste dos botões eu vou estar passando para vocês. Vamos separar a placa para cá, vamos colocar aqui no multímetro a escala de diodo, para que a gente possa estar fazendo esse teste. Da escala de diodo, gente, essa é a escala de bip aqui. Então você vai no seu multímetro, procura esse emblemazinho, onde tem um emblema do diodo e um emblema de sonoro, tá? Para que a gente possa estar fazendo essa análise aí nesses botões. Pois bem, deixa eu posicionar aqui para a gente estar iniciando o nosso teste. Estou com esse aparelho, que é o Moto E7 que eu acabei de mencionar, e nós vamos fazer os testes justamente aqui nesse botão Flex. O botão Flex, gente, é esses botões que tem volume e botão Power tudo junto. Tem uns aparelhos que o botão Power é de um lado e o volume é só de um lado. Tá, e agora como saber se está funcionando ou não, se está em curto ou não? Aqui, gente, nós temos 4 partes douradas, ó. Temos 4 partes douradas. Essas 4 partes douradas são justamente que corresponde aqui na placa, tá? Que são esses pads aqui, ó. Esses 4 pinos, que é justamente que faz contato aqui nessa parte dourada, para que ele venha fazer o volume ou o botão Power funcionar, tá? Então ele tem que ter o contato justamente aqui. E é justamente aqui que a gente vai estar testando aqui esse botão Flex, que é para saber se ele está bom ou não. Vamos para a primeira análise. Eu vou posicionar dessa maneira aqui. A parte vermelha eu vou colocar no GND. O GND, gente, é qualquer parte metálica aqui, tá? Do aro. Qualquer parte metálica. Eu vou prender bem aqui, para não me atrapalhar muito. Com essa mão, com essa parte preta, eu vou estar colocando aqui no pad. E aí ele só vai bipar, por exemplo, ele só vai bipar quando eu pressionar o botão. Se ele bipar sem eu pressionar, significa que está em curto. Primeiro nós vamos identificar qual é o GND desses 4 pads dourados aqui que está no aro. Vamos identificar qual é o GND. O GND ele tem que bipar direto. Esse não é, esse não é, esse não é. Tá aqui. Então eu sei que esse primeiro aqui é o GND, tá? É o ground do botão. Então nós vamos estar fazendo o teste nesse padzinho dourado aqui, nesse aqui e neste outro aqui. Deixa eu aproximar mais para você visualizar, tá? Esse primeiro aqui é o terra. Aí nós vamos fazer o teste nesse aqui que corresponde a uma das teclas. Depois nós vamos fazer um teste nesse aqui que corresponde a outra tecla. E nós vamos estar fazendo o teste nesse último aqui que corresponde à tecla também, a qual nós vamos estar fazendo o teste agora. Vamos lá, o GND dele bipa direto. Esses outros aqui, ó, ele não bipa, tá? Ele não bipa. Que é justamente os 3 que correspondem à tecla. Que é justamente esses 3 botões aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Então esses 3 correspondem a esses 3 botões. Ao clicar aqui no terra, você percebe que ele bipa direto. Já esses aqui, ó, ele não bipa. Nem esse e nem esse. Ele só pode bipar a partir do momento em que eu pressionar aqui o botão, tá? Digamos que se eu encostasse aqui e ele bipasse direto, eu já sei que teria um curto aqui nesse botão correspondente a uma dessas teclas. E se eu botasse aqui e ele também bipasse, significa que esse flex também tem um curto correspondente à tecla. E a mesma coisa esse aqui sucessivamente. Ele não pode bipar nesses 3 como eu estou encostando aqui, ó. Viu? Se ele tivesse bipando, esse flex estava completamente em curto. Mas nesse caso eu já sei que ele não tem curto porque ele não está bipando. Agora nós vamos estar fazendo o teste dessa maneira. Eu vou clicar aqui e nós vamos procurar agora qual é o botão correspondente dele.
com essa chave eu vou estar clicando. Se ele bipar é o que corresponde. Bipou. Então já sei que essa primeira tecla corresponde a esse primeiro pad. Então se ele só bipou a partir do momento que eu pressionei, significa que ele tá bom. Vamos para o segundo. Esse não é. Aqui. Esse último botão aqui embaixo corresponde a esse pad. Então significa que esse aqui da ponta é o do meio. É o do meio, tá? Então aqui nós temos a tecla menos, volume menos. Vamos lá, volume menos. Esse é o volume menos. Esse é o volume mais. E vamos lá. E esse primeiro aqui, ó, é o botão Power, tá? Então eu sei que esse flex tá bom e não é necessário trocar. Aqui nós temos botão Power, volume mais e volume menos. E eu sei que eles estão funcionando perfeitamente. Power, que é o que corresponde a essa primeira parte dourada. Aí nós temos volume mais, que é o que corresponde a essa parte de trás, é o segundo. E nós temos o volume menos, que é o que corresponde àquele lá do cantinho, ó. Esse aqui, ó, tá? Então eu sei que eles estão funcionando perfeitamente. Então nesse caso aqui, não é necessário, tá, fazer a substituição dele. Mas Helder, eu cliquei nele, montei o aparelho, cliquei nele, porém ele não liga. Por que que ele não liga? Lembra que eu mencionei logo no início do vídeo que esses quatro pés de dourado é o que corresponde justamente a esses 4 pinos? O que que acontece? Muitas das vezes a gente troca uma tela com aro, ele já vem já com o botão flex, e quando nós montamos ele não funciona esse botão, ou o botão está em curto, ou ele simplesmente, ó, ele está baixado aqui, ó. Se você observar, deixa eu colocar aqui uma posição para você visualizar, significa que essa parte aqui ele está pressionado para baixo e ele não consegue fazer contato com essa parte dourada, e por esse motivo ele não liga. Então você pode resolver de duas maneiras. A primeira maneira é colocando a ponta da agulha aqui, puxando eles para cima, dessa forma, para que ele venha fazer contato lá. E a segunda maneira é você colocando um pingo de estânio aqui nas pontas. Colocou o pingo de estânio aqui na ponta, ele vai fazer contato com essas partes douradas e o botão vai voltar a funcionar. Perfeito? Então já sabe. Montou o aparelho, apertou o power e não ligou, venha logo aqui nessa parte aqui, verifica se eles estão para baixo, se eles estão para cima. Se tiver para cima e fazer o contato, você faz o teste no botão flex power. Se caso eles não tiverem contato, você pode estanear ou levantar justamente esses pinos aqui para que eles venham fazer contato e o botão venha funcionar, tá bom? Isso serve para qualquer modelo aonde tem os botão flex power dessa forma. Agora nós vamos para a segunda placa. A segunda placa nós temos aqui um A01. Ainda tem alguns aparelhos como o J4, né? Nós temos outros aparelhos como o J2, que ele também tem esses botões soldados diretamente na placa. Como fazer o teste? O teste aqui vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque você vai colocar a ponta uma do lado da outra aqui. Mas Helder, onde mais ou menos? Eu vou estar ensinando agora. Olha só, se você observar, ele tem aqui um pingo de solda desse lado aqui, ele tem um pingo de solda desse outro aqui, e ele tem uma parte aqui no meio onde que é soldado na placa direto. Então eu sei que de um lado ele passa a tensão, do outro lado ele é GND. Então o que que a gente pode fazer? A gente vai estar colocando as ponteiras de prova, um de cada lado, tá? Se eu colocar aqui desse lado e colocar aqui desse outro e ele bipar direto, significa que esse botão está em curto. Ele está pressionado ali o tempo todo e aí é necessária a substituição. Agora eu cliquei aqui, observei que ele não fez o bip. E agora, quando eu pressionar essa parte aqui, eu pressionar ele tem que bipar. Se ele bipar, significa que ele está bom. Vamos lá. Ó, bipou. Eu sei que ele tá bom. Agora vamos lá pro outro. Faz da mesma forma, colocar de um lado e do outro.
E agora vou pressionar. Bipou. Eu sei que esse botão tá bom. Vamos para um lado para o outro. Vamos estar colocando aí. Bipou significa que tá bom. Então eu sei que esses botões aqui, eles estão bons. Então não é necessário eu trocar. Mas eu pressionei o botão power e o botão power não pegou. Já nesse caso, você vai ter que ligar, tá? Você vai ter que conectar no carregador. Vai ter que conectar aqui no carregador dessa forma. E você vai fazer um teste de tensão ali no botão para saber se está chegando 1.8 volts. Nesse caso, você vai ter que trocar a escala do seu multímetro. No caso do meu aqui é o 20. E agora da mesma forma, nós vamos colocar aqui o GND, tá? A ponteira preta aqui no GND, qualquer parte aqui eu sei que é o GND, que é a parte metálica. Deixa eu pressionar ele aqui. Eu vou colocar ele aqui. Vamos lá. Coloquei ele aí. E agora com essa parte aqui nós vamos tocar nos pads aqui, ó. Para saber se está chegando tensão de 1.8 volts. Eu sei que esse lado aqui pode ser GND. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui. Aqui ele está chegando uma tensão de 4.1. Tá? 4.1. Então eu sei que esse botão é o power e esse botão ele tá funcionando porque ele tá chegando a tensão, tá? Varia, gente, de placa para placa, tá? Tem placas que vai chegar apenas 1.8 volts, que é o necessário para startar o aparelho, e tem esse nesse caso aqui, tá? Dessa placa que é o A01, onde ele tá chegando 4.1 volts. Então eu sei que tem tensão nesse botão para startar o aparelho, tá? Se ele não ligou, então possa ser outra coisa, mas eu sei que o botão não é, porque o botão está funcionando. Então fica a dica aí de como fazer o teste e saber se está funcionando, tá? Primeiro foi o teste de bip para saber se os botões estão ok, e o segundo foi o teste de tensão, onde a gente procura em algumas placas 1.8 volts a 4.1, tá? Que foi nesse caso aqui, é onde a gente teve essa tensão de 4.1. Então fica a dica aí, eu sei que dessa forma aí o aparelho ele pode ligar, e se ele não ligar você apertando o power, você vai ter que passar para outro tipo de análise e outro teste. Mas aqui você já descartou a possibilidade de o botão estar em curto ou queimado. Então fica a dica aí, Helder Silva, Visão de Águia. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, deixa o joinha e segue para mais vídeos.